Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço na imprensa alagoana para falarmos sobre saúde, e saúde de uma forma bem abrangente, global, integrada. E hoje a gente vai falar com um profissional que integra esse rol dos cuidados com a nossa vida, principalmente com a saúde bucal, mas não apenas com ela. É importante ressaltar isso também, que é o dentista. E eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o doutor Isaías Avelino, que além de dentista é também especialista em implantes, implantodontia, é assim mesmo, né? Exato. Perfeito, seja bem-vindo aqui Obrigado. a mais um programa Ponto de Vista. E eu gostaria de abrir esse programa, doutor, se você permite, querendo desmistificar um pouco uma máxima social que é a resistência que a maior parte da população tem ao dentista. Você percebe isso também quando chegam lá no seu consultório? Na faculdade já se falava sobre isso. Verdade. Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa, podendo falar dessa parte que é tão importante, né, que é a saúde bucal. Mas, respondendo a sua pergunta, realmente, muitos dos pacientes que nos procuram são pacientes que já vêm com traumas de outras experiências durante a infância, o modo como foram tratados no consultório. Então, esses pacientes, como eles já vêm, a maioria já vem com trauma, são pacientes mutilados, são pacientes que têm doenças, cárie em estágios avançados, doença periodontal, pacientes que você precisa fazer uma grande intervenção e na grande maioria das vezes esses pacientes são pacientes que já têm um grande trauma. Então nós temos alguns meios para fazer com que esse paciente se sinta mais seguro, mais tranquilo para a gente conseguir realizar o tratamento. Essa, digamos, não ida ao consultório, o fato da gente evitar, né, postergar a ida ao dentista, muitas vezes só ir quando o dente está doendo e olhe lá, acaba provocando complicações? Com certeza. A saúde, né, como bem dizem, a saúde começa pela boca. Então, se você tem algum problema de saúde, seja cárie dentária, que é a principal causa de perdas de dentes, seja doença periodontal, esses problemas também podem refletir na saúde geral do paciente. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma doença periodontal, é sabido que em pacientes grávidas, se tem a doença periodontal, a chance do desenvolvimento desse feto ou até mesmo o nascimento prematuro em pacientes que têm doença periodontal e estão grávidas é muito grande. Então é importantíssimo cuidar da saúde bucal, sempre se manter no dentista, porque se porventura tiver algum problema que interfira na saúde geral, é importantíssimo nós diagnosticarmos com bastante antecedência para que isso não desenvolva. E o que é que vem a ser essa doença, de uma forma assim mais clara, para que talvez alguém que conhece por um nome diferente, popular, ou nunca ouviu falar, possa compreender um pouquinho melhor? Bom, a doença periodontal, como eu falei, doença periodontal é uma doença que acomete as estruturas de suporte do dente. Então, o que sustenta um dente na boca? Basicamente é o osso e a gengiva. Então, a doença periodontal, ela comete essa circunvizinhância do dente. Então, osso e gengiva. No geral, inicia-se como um processo de gengivite, uma inflamação da gengiva ao redor do dente. Esse processo, se não tratado, ele passa para o osso. Aí o paciente começa a perder tecido ósseo, até o momento que o dente começa a ficar com mobilidade e o paciente pode perder esse dente. E quando chega nesse estágio, inevitavelmente o paciente tem que entrar numa prótese total ou numa prótese parcial ou até mesmo nos implantes. Que hoje a gente sabe que nada substitui dente melhor do que ele mesmo. Então, enquanto o paciente consegue ficar com os dentes, esse que é o ideal. Mas a partir do momento que o paciente perde os dentes, seja por doença periodontal, seja por cárie, seja por um trauma, a melhor opção é o implante. Antes de chegarmos ao implante propriamente dito, eu gostaria de saber assim, quais as principais complicações que essa ausência, por exemplo, provoca quando no caso de uma cárie, no caso do não tratamento de algum fator externo como o bruxismo, que pode provocar uma fissura. E qual é o procedimento inicial? Porque antigamente se falava assim, o dente doeu, arranca.
não é? E a gente vê que até poucas décadas atrás, muitas pessoas acabavam sofrendo o que não deixa de ser um trauma, né? Não somente um trauma muitas vezes psicológico que gera aquele medo de ir ao dentista ou até justificável por um procedimento mal feito, mas um trauma físico, porque não custa lembrar que o dente, ele está integrado ali no nosso corpo, diretamente inclusive no sistema nervoso, e aquilo dali é uma parte de nós que acaba sendo extraída, a grosso modo aqui, como um dedo, por exemplo, que seria amputado, é também um dente arrancado, né? Com certeza. Como eu falei, a maioria dos pacientes, eles vêm traumatizados de outros tratamentos que eles fizeram. Só que hoje nós temos tratamento de canal, temos como fazer restaurações, tratamento com prótese fixa. Então não é mais justificável que o paciente sinta qualquer desconforto e tenha que fazer a extração desse dente. E o dente, ele tem uma influência também, a ausência desse dente, tem uma influência também negativa, se ausente, na vida dessa pessoa, não só na estética, autoestima, autoconfiança, mas também na sua saúde de modo geral. Porque o paciente que tem ausência de dentes, ele não tem uma função mastigatória satisfatória. Então, alguma absorção de nutriente pode ficar comprometida. Então, é necessário que o paciente, mesmo que tenha esse receio, ele entenda que a odontologia avançou muito nos últimos anos. Muito importante esse ponto, né? Exato. A odontologia avançou muito nos últimos anos. Então, aquela imagem que ele tinha do dentista antigo, do dentista chegar e tentar puxar o dente e fazer... Muitas das vezes, nós vemos pacientes que nós costumamos acreditar que o tratamento foi feito por um dentista. Então, esse paciente ele precisa se conscientizar que a odontologia avançou demais. Hoje existem técnicas para controlar a ansiedade, técnicas para poder salvar o dente e realmente fazer a extração só em último caso. Muito importante também frisar isso para que até um mito, um estigma negativo de que a pessoa vai ao dentista e arranca para poder fazer outro procedimento, Exato. Isso não é verdade, né? Podemos chamar assim a cultura odontológica, né? A definição do modo de tratamento atual é essa que o senhor falou. O quanto mais for possível aproveitar o dente, melhor. E como é que normalmente vocês fazem essa reparação? Suponhamos a pessoa perdeu ali parte de um dente, ou a parte interna, a parte externa. Existem técnicas de reconstrução que permitem hoje preservar aquilo que ainda pode ser aproveitado naturalmente. Geralmente, o dente, pensando num dente isolado, o problema que se inicia é com uma cárie pequena. Se inicia com uma cárie bem pequenininha. Esse paciente, ou ele deixa essa cárie se instalar e aumentar até o ponto que precisa fazer um tratamento de canal. O tratamento de canal nada mais é do que um tratamento dentro do dente. Dentro do dente nós temos o canal radicular, que é basicamente como se fosse um tubinho por onde passa a polpa do dente, que é a parte viva do dente. É o canal, né, a abertura que leva até a raiz, vamos dizer assim, né? Exato. Então é tratado esse canal, que é a raiz, e quando é feito esse tratamento de canal, na grande maioria das vezes nós fazemos uma prótese fixa depois para esse dente, que cimentamos um pino para dar reforço a essa prótese, que nada mais é do que uma coroa protética. Assim como as mulheres têm a unha postiça, vamos dizer assim, para o público entender, existe também um dente postiço, entre aspas, que é um dente que a gente cimenta em cima do próprio dente do paciente. Mas, como eu disse, então, em alguns casos, o paciente ele tem essa cárie e negligencia, ou o paciente ele começa a fazer restaurações e vai aumentando. Cada vez que você precisa fazer uma restauração nesse dente, né, que é a famosa obturação, que nós chamamos como restauração, essa restauração vai aumentando cada vez mais, até o ponto que cai no tratamento de canal e todo o processo que eu acabei de explicar. Quando a gente faz um canal, é correto dizer que a raiz acaba sendo morta ali, a gente passa a não tê-la mais ou não? Em partes. O que acontece? O que é extirpado do dente, o que é removido do dente é a polpa, que é a parte viva. O que acontece? Quando a cárie dentária ela se aproxima da polpa, a polpa é um tecido vivo. Então essa polpa fica inflamada. Só que chega um ponto que essa polpa não tem mais capacidade de reparação, de autorreparação. Então é necessário o dentista, que é o especialista em endodontista, ele abre o dente e tira essa polpa lá de dentro, para que esse dente tenha uma longevidade maior. Antigamente, quando o paciente tinha qualquer desconforto e precisava tratar o canal, não era tratado. A endodontia, precisa ficar bem claro aqui, que já existe há muitos anos.
É uma das especialidades odontológicas mais antigas. Só que antigamente pacientes, por conta de situação financeira, um difícil acesso, falta de conhecimento, optava por fazer a extração. Até mesmo o dentista, como eu falei, optava por fazer a extração. Interessante isso porque toca num aspecto que é socioeconômico, né, da Exato. nossa população. E eu sempre gosto de perguntar aos profissionais que vêm aqui como é, por exemplo, o acesso a um tratamento dentário no SUS. Não sei se o senhor tem conhecimento, poderia só nos dar uma breve noção, porque falamos com um público muito heterogêneo, na TV, Sim. na internet, né? Sim. E a gente acaba tendo esse cuidado também de até de dar um direcionamento de utilidade pública, porque muita gente não sabe, por exemplo, que existe dentista em alguns postos de saúde, inclusive em Maceió, no interior. Sim. O dentista no SUS, hoje nós temos praticamente todas as especialidades no SUS. Nós temos o programa Brasil Sorridente, por exemplo, que foi desenvolvido na década de 2000, no início dos anos 2000, que é um programa do governo federal que leva para a população todas as especialidades, inclusive laboratórios de prótese. Então, o paciente que precisa fazer um tratamento e não tem condições de pagar um tratamento particular numa clínica, num consultório, ele tem essa opção de procurar o programa Brasil Sorridentes por meio do CELS, Centro de Especialidades Odontológicas, e fazer o seu tratamento lá. Inclusive, pacientes, como eu bem disse, pacientes que precisam fazer também próteses dentárias, nesse programa do governo também tem os laboratórios credenciados para poder fazer prótese para esses pacientes também. Muito bom, porque a gente sabe agora que tem um acesso mais universalizado. Agora eu queria Com cair um certeza. pouquinho mais para a sua área de especialização e até pedir também um esclarecimento. Prótese e implantes são a mesma coisa? Podem ser dissociados? Como é que é na prática? Um anda com o outro. Então, primeiro, o paciente precisa fazer a instalação dos implantes. Primeiro, instala os implantes, que nada mais é do que um pino de titânio, um parafuso de titânio que é instalado no osso do paciente. Após um período de cicatrização, aí sim nós fazemos a prótese. Então, a prótese e o implante, eles estão muito ligados. Não tem como nós fazermos um planejamento para poder fazer a cirurgia de implante sem antes antever a prótese. Então, como eu explico para os meus pacientes, nós trabalhamos com planejamento reverso. Primeiro, nós planejamos a prótese para ver como que vai ficar funcionalmente, estética, função, para depois sim partir para o procedimento cirúrgico em si. Mas basicamente é isso. O implante está ligado com a prótese. O implante é a cirurgia, basicamente a instalação do pino, e a prótese, depois do período de cicatrização, nós instalamos essa prótese. Eu acho que é interessante também a gente ressaltar que é possível aplicar essa prótese e fazer o implante sem a extração do dente. Às vezes você quebrou parte desse dente. Aquela que ficou é funcional, está viva, como se costuma dizer. Dá para fazer isso também, não é? Não, infelizmente não. O que acontece? Quando o dente está condenado e precisa ser feito, a indicação é para fazer um implante, nós precisamos tirar todo o dente. Mas, por exemplo, se quebrar apenas uma parte posterior desse dente, ficou ali com a parte na gengiva ainda óssea, viva, a raiz está conservada, dá para fazer nesse caso? Quando o paciente, geralmente isso acontece ou por trauma. Sim, uma batida, por exemplo, a queda, né? Exato, ou por cárie Sim. muito extensa. Aí entra dentro daquilo que eu falei. Primeiro faz o tratamento de canal. Sim. Essa raiz é avaliada para ver se o trauma se estendeu à raiz. Se a raiz estiver fraturada, precisa fazer a extração. Mas se tiver condições de reparar esse dente, fazer uma coroa, que é aquilo que eu expliquei, que é a capinha em cima do dente, é preferível. Porque nesse caso o dente continua vivo, se a raiz ali estiver em boa condição e a pessoa acaba não perdendo essa sensibilidade ali, né? Exato. O que eu falo para os meus pacientes sempre é o seguinte, que o implante ele é ótimo. A melhor opção depois que o paciente perde um dente é o implante. Só que o implante não é dente. O implante não é dente. O implante é uma tentativa que o ser humano buscou para replicar a natureza. Então, o implante não é dente. É ótimo o implante. Só que não é a resolução de todos os problemas. Nós podemos ver que depois que o paciente faz o implante, ele precisa se manter no dentista para fazer uma manutenção desse implante, ver se está tudo bem, para que esse trabalho tenha uma longevidade grande. Então, se é possível manter o dente, nós preferimos fazer tratamento de canal, fazer a coroa e aguentar o máximo possível esse dente na boca. Dentro daquela condição, né? Exato, dentro da condição. E condição quando é que não tem jeito, a gente diz assim, ó, aqui vai ter que ser um implante. É realmente quando tem de fazer essa extração e partir para essa outra etapa? Nós optamos por fazer a extração do dente, ou condenamos um dente,
quando ele tem uma lesão muito grande na ponta da raiz, no ápice radicular, que fazendo um tratamento de canal não vai resolver, ou quando tem uma fratura dessa raiz. Muitas das vezes acontece com pacientes que jogando bola, com esportes radicais, fraturam esse dente na altura da raiz. Então são dentes condenados, que não tem como nós fazermos a coroa. Porque por questões técnicas, nós temos um limite para conseguir fazer essa coroa. O dente ele tem que estar quebrado, mas não tão quebrado assim. Ele tem que estar quebrado um pouquinho para cima da gengiva, vamos dizer assim. Mas se ele tiver quebrado muito para baixo da gengiva ou tiver uma fratura no longo eixo da raiz, infelizmente esse dente está condenado. O paciente precisa optar, o ideal que seja o implante ou fazer uma prótese fixa, prótese removível. E existem vários tipos de implantes, vários tipos de próteses. Quais são as mais procuradas, os mais procurados? Bom, nós percebemos que os implantes, nós podemos fazer implantes unitários e implantes em casos totais. A implantodontia foi desenvolvida lá atrás, lá na década de 80, para reabilitar pacientes que tinham perdido todos os dentes na mandíbula, na parte inferior. Só que acontece, os pesquisadores perceberam que esse tratamento poderia ser estendido para casos unitários também, um paciente perder um dente ou outro. Então, basicamente, né, separando em dois grandes grupos, os pacientes mais jovens são aqueles pacientes que precisam de implantes unitários e pacientes de mais idade, pacientes que precisam de uma reabilitação total com implantes. Então, nós podemos fazer os implantes unitários, onde fazemos a cirurgia, instalamos esse implante e depois do período de cicatrização, que é aproximadamente 4 meses, nós fazemos a coroa. E essa coroa é parecida com a coroa sobre dente, aquela que eu falei que é cimentada. Esse é um ponto, esse é um caso. Em pacientes que precisam de uma reabilitação total, são pacientes que geralmente usam dentaduras, pacientes que já há muitos anos não têm esses dentes, então nós fazemos a prótese tipo protocolo. Nós instalamos os implantes e fazemos uma prótese total fixa nesses implantes. E existe uma distinção também entre os tipos de coroa, que acaba sendo dos procedimentos pelo menos mais falados, mais conhecidos pela população de uma forma geral. Existe a coroa de metal e cerâmica, coroa só cerâmica, né, que não tem apenas preços diferentes, elas acabam tendo uma funcionalidade distinta também, né? Exato. O que acontece? Antigamente se fazia muitas coroas em metal. Em pacientes que têm bruxismo, se optava por fazer muito coroas totalmente em metal. Só que nós percebemos que a cerâmica, que é o material padrão ouro da reabilitação hoje em odontologia, ele resolve muito bem o problema do paciente que tem bruxismo, do paciente que precisa da estética, um dente anterior, como é o caso. Então, hoje nós optamos, na grande maioria das vezes, fazer coroa somente em cerâmica. Ou cerâmica pura, ou coroa metalocerâmica, né? Existe distinção de recomendação ou é só uma questão de valor comercial e estético nesses casos? Uma questão tanto de estética quanto de valor comercial. Uma questão de estética, por exemplo, antigamente se fazia, quando era um dente anterior, um dente da parte da frente... Dente mais visível, vamos dizer assim, né? Se fazia uma coroa metalocerâmica. Então ela tem uma subestrutura metálica, um copinho de metal, né? Ou a gente chama de coping metálico, e esse coping metálico ele era revestido com cerâmica. Só que depois de alguns anos desse dente em função, o paciente pode ter uma retração gengival, expor o coping metálico. Então não é uma coroa que a gente indica muito para fazer em casos anteriores. Sim. É possível fazer. Mas nós optamos por fazer coroas metalocerâmicas mais em dentes posteriores, da parte posterior, da parte de trás da boca. Em dentes da região anterior, nós optamos por fazer coroas basicamente só em cerâmica. Em alguns casos, pacientes que têm bruxismo, às vezes nós indicamos a coroa metalocerâmica, como eu falei. Mas hoje em dia o que mais se usa é a coroa free metal, ela é livre de metal, é totalmente em cerâmica. Isso daí acaba tendo também uma eficácia maior porque despreza possivelmente a necessidade de uma eventual substituição em detrimento desse aspecto estético, né? Com certeza. Quando nós fazemos a cimentação de uma coroa, de uma prótese fixa, a intenção é não mexer nunca mais. Então, se por algum motivo nós temos que intervir novamente, remover essa coroa, remover o pino metálico no interior do dente, a chance de fratura é muito grande. Então, se nós conseguimos manter aquele dente sem mexer, esse que é o ideal. Então, por isso que a odontologia hoje já está muito mais previsível. Então, nós optamos por tratamentos pensando a longo prazo.
Então, nós já antevendo um problema futuro, nós já não optamos mais por coroas ou com tanta frequência, coroas com uma infraestrutura metálica. Eu queria tirar agora uma dúvida que talvez seja a parte não muito boa da conversa. Há também a possibilidade do paciente ter uma rejeição ao implante, uma rejeição à prótese que foi ali instalada? O que acontece? Na implantodontia não existe rejeição. Certo. Quando nós falamos em rejeição, nós estamos falando que algo despertou o nosso sistema imunológico a agredir aquilo. Ele não reconhece como sendo nosso e agride aquele órgão, aquele componente que foi instalado. Como é o caso de transplante de fígado, de rim, enfim. No caso do implante, o implante ele é de titânio. Então ele é um material inerte ao nosso organismo. Então é possível fazer e não ocorre nenhum tipo de rejeição. O paciente não precisa tomar medicamento para imunossupressor para que o nosso organismo não rejeite. O que pode acontecer é uma falha no processo de osseo-integração. O que é a osseo-integração? O titânio ele tem a capacidade de fazer com que o nosso tecido ósseo vivo grude nesse parafuso. Inclusive, a implantodontia só existe por conta desse fenômeno. O fenômeno da osseo-integração. E é extremamente interessante, inclusive, né? O aspecto de haver um tipo de metal que não provoca esse tipo de rejeição, como o senhor bem frisou, que não acontece, né? Graças a Deus. E esse fenômeno natural do nosso corpo que permite essa integração entre um corpo estranho, no sentido de que não é biológico, não é produzido por nós, mas pode ser acoplado ali sem nenhuma objeção. Sem nenhuma objeção, porque o implante, como eu falei, o implante de titânio, ele é um material inerte. Então ele faz com que e ele tem a capacidade de despertar o tecido ósseo a formar osso ao redor desse parafuso. Então ele não é um agente de rejeição, mas de integração, podemos dizer assim, né? Com certeza, esse implante, inclusive, para entrar em função, ele precisa ser ósseo integrado ao nosso organismo. O senhor falou aqui em alguns pontos bem interessantes, um deles foi relacionado ao bruxismo. Praticamente em todas as entrevistas que temos aqui, como ainda estamos num período pouco após a pandemia, né, que inclusive casos novos de coronavírus têm surgido recentemente, e os transtornos provocados por essa reclusão forçada, por todo o medo que se instalou na humanidade nesse período, algumas consequências ainda são muito presentes e outras sequer foram descobertas ainda. E a gente sabe que um fenômeno que foi muito potencializado nesse período são dos problemas relacionados à ansiedade, né? Muitas vezes a depressão e outros problemas que são de natureza psicológica, mas reverberam no nosso corpo em sinais e sintomas distintos. O bruxismo, por exemplo, pode ser despertado pela ansiedade. Na verdade, quase que majoritariamente é provocado por um transtorno de ansiedade, independente da causa principal. Vocês perceberam, por exemplo, um crescimento dessa patologia no consultório? Com certeza, com certeza. Esse período pós-pandemia, né, que está muito recente, muitos dos pacientes que nos procuram, eles relatam aumento da sensibilidade, trinca nos dentes. Quando nós começamos a identificar, fazer o exame clínico, nós percebemos que esse paciente desenvolveu o bruxismo. A gente precisa deixar claro aqui que quem trata o bruxismo não é o dentista. Parece ser algo contraditório, mas quem trata o bruxismo não é o dentista. Quem trata o bruxismo, geralmente o psicólogo, o paciente precisa procurar alguma ajuda psicológica. Porque o bruxismo está muito ligado a fatores emocionais. No caso, como você bem frisou, a ansiedade. Então, um paciente que tem algum problema que não tem nada a ver com a parte odontológica, esse problema acaba sendo refletido na boca. E tem paciente que rói a unha, tem paciente que range os dentes. Ou como a gente costuma dizer, apesar de ser meio estranho, morde os dentes, né? Exato, morde os dentes. Então, esse paciente que desenvolve o bruxismo, ele pode, nos casos mais leves, ter só um desgaste, apesar que em casos mais avançados tem um desgaste severo também dos dentes, mas esse paciente pode ter uma trinca de esmalte. Essa trinca de esmalte pode levar a um aumento da sensibilidade, então o paciente às vezes começa a ter sensibilidade que antes não tinha. O paciente ele pode começar a ter dores próxima ao ouvido, na articulação temporomandibular, que é a articulação parecida com a que a gente tem por aqui, né? Parecida com a do joelho. Isso. Só que aqui próximo do ouvido. Então, esse paciente que começa a ter esses sinais e sintomas, o importante é que ele procure, claro, um dentista, porque nós temos meios de controlar, seja por aplicação de botox, seja a confecção de uma placa,
mil relaxante, que é parecida com uma placa de lutador de Sim, boxe. sim. Aquela para quando toma soco na boca, né? Ele está sempre ali protegendo, né? Exato. Então, nós confeccionamos esse dispositivo para que o paciente não desgaste o dente e tenha uma memória neuromuscular de repouso. Porque quando nós estamos em repouso, nós não estamos com os dentes cerrados. Nós estamos com um espaçamento entre um dente e outro. Então, a principal função da placa, o que muita gente também acha que é só para proteger o desgaste, contra o desgaste. Mas, na verdade, a placa é para fazer com que a sua memória neuromuscular, né, mantenha esse espaço de repouso entre um dente e outro. Então, é importantíssimo que o paciente procure um dentista e, com certeza, a ajuda de um profissional também, de um psicólogo, para investigar o que está causando esse rangimento dos dentes. Eu toquei aqui nesse ponto, doutor, para que a gente pudesse puxar um outro nesses nossos 5 minutinhos finais aqui de entrevista. Não ir ao dentista não pode provocar apenas problemas nos dentes, porque no final das contas existem outras patologias que podem surgir na boca, outras doenças, como por exemplo o câncer. E muitas vezes ele é descoberto lá na sua ida ao dentista. Ele percebe alguma alteração, alguma deformidade, algum indicativo de que algo ali não está controlado, não é normal, e a partir daí encaminha para outros médicos, né, para outros profissionais de saúde, melhor dizendo. Eu citei aqui só um exemplo. Chegam muitos outros casos, por exemplo, semelhantes a esse, também nos consultórios? Graças a Deus, o câncer bucal ele é uma realidade. É um dos cânceres que mais matam, só que tem baixa recorrência nos consultórios. Mas para o câncer bucal, nós temos alguns fatores de risco. Por exemplo, pacientes que fumam, pacientes que bebem, pacientes que ficam longos períodos expostos à radiação solar. Então, esses pacientes têm uma predisposição a desenvolver o câncer bucal. Então, pacientes que têm uma mancha branca, uma mancha vermelha, que aparenta não ter causa nenhuma, ou alguma lesão que não cicatriza dentro de 15 dias. Então, é importante esse paciente buscar a ajuda de um dentista, porque ele pode estar à frente de algum problema um pouco mais sério. Outro caso também, como eu falei no início da nossa entrevista, a doença periodontal. A doença periodontal, como eu disse na paciente grávida, ele pode influenciar no nascimento prematuro, mas ele também influencia em doenças coronarianas, aumento do risco para diabetes, o descontrole do paciente que tem diabetes. Então é importantíssimo o paciente ele entender que a boca não está fora do nosso corpo. Então, muitos dos problemas que acontecem na boca refletem no nosso organismo. É até também a porta de entrada do sistema digestivo. Exato. Às vezes você pode estar reclamando de um incômodo, você acha que é no dente, ou que um dente está provocando uma dor ali próximo à garganta, alguma coisa, e pode ser descoberto, por exemplo, um problema gástrico, para que seja encaminhado a esse profissional. Então, acaba sendo uma coisa, como eu sempre gosto de dizer, que é inerente à própria saúde hoje, né? Ela é integrativa, né? Um profissional acaba complementando o trabalho do outro e ajudando, não é isso? Sim. Por exemplo, pacientes que têm, como você bem disse, gastrite ou refluxo, são pacientes que têm a superfície do dente erodida. Então, são pacientes que têm muita sensibilidade. Então, hoje nós vemos como um tratamento multidisciplinar. Nós precisamos tanto do médico quanto do psicólogo, eles também precisam do dentista. E vale dizer também que a deficiência, por exemplo, da ausência, provocada pela ausência de um dente, pode acabar comprometendo, naturalmente, compromete do ponto de vista prático a digestão, mas pode acabar provocando uma série de problemas justamente por essa má ingestão, como um déficit nutricional ou até mesmo uma complicação no sistema intestinal, no final das contas, que vai afetar o corpo inteiro, né? Exato. Pacientes, por exemplo, que não têm dentes, saiu um dado da Pesquisa Nacional em Saúde, né, feito pelo IBGE, que 34 milhões de brasileiros, dentro dos 18 aos 70 anos, se eu não me engano, salvo engano, perderam 13 ou mais dentes. E metade dessa população é desdentado total. Então, essa população que não tem dente nenhum, por mais que use uma prótese, não tem uma função mastigatória como quem tem os dentes. Então, se você não tem uma função mastigatória satisfatória, não é só a estética. Muita gente pensa só na estética, fazer um implante por conta melhorar a estética, a autoestima, a prótese também, mas não é o principal. O principal é que o paciente ele também tem uma deficiência nutricional,
Se ele não mastiga direito, ele pode ter uma deficiência nutricional de absorção de cálcio, por exemplo. Então é importantíssimo o paciente cuidar da sua saúde bucal e ter uma função satisfatória boa para que ele tenha essa absorção também de nutrientes. Tenho duas coisas para lhe dizer aqui antes de finalizarmos a entrevista, que a nossa meia hora desse bate-papo tão saudável literalmente está encerrando. A primeira é que eu adoro ir ao dentista, porque tenho que estar com os dentes bons, né, para que eu possa comer bem, que é algo que eu adoro fazer. Então já fica a dica aí para quem nos assiste também, para que não perca essa experiência, porque afinal de contas o incômodo no dente, na gengiva, tira até esse prazer de se alimentar e pode provocar essa série de problemas, né? E a segunda é essa oportunidade que facultamos agora para que você possa falar diretamente para quem nos assiste, mandar um recado e divulgar até a sua rede social, o seu telefone de contato, um meio pelo qual a nossa audiência possa entrar em contato contigo, caso queira tirar uma dúvida, marcar uma consulta ou quem sabe até um almoço, como a gente já está falando aqui de comer, né, doutor? Com certeza. Fique à vontade, sua câmera é essa aqui, tá? Pronto. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, como eu disse no início da entrevista, de falar de um assunto tão sério e tão relevante nos dias atuais. Agradecer a oportunidade, mais uma vez, a Clínica Sorridentes também agradecer a oportunidade. E próximas vezes que for necessário, podem contar conosco, estarei aqui sempre à disposição. Seu Instagram, caso sim, aproveita, passa o seu @ se for profissional. Se não, seu telefone de contato ou da clínica. Meu Instagram, Isaías Souza Odonto, e da Clínica Sorridentes, Sorridentes Maceió Centro. Valeu, doutor Isaías. Eu conversei agora com Isaías Avelino, que é dentista especialista em implantes. Essa edição do programa Ponto de Vista fica por aqui e a gente espera a sua companhia no próximo programa. Afinal de contas, estamos trazendo sempre temas esclarecedores, atuais e que trazem benefícios diretos de uma forma simples para a nossa saúde, que é o que mais importa nessa vida. Nós agradecemos a sua companhia, nos despedimos por aqui e, se Deus quiser, em breve estamos de volta trazendo mais novidades para você, para sua família. Esse programa fica disponível também lá no YouTube, caso você esteja assistindo aí na TV, e você pode compartilhá-lo apenas fazendo o encaminhamento do link para sua rede social de preferência. Não esquece de mandar isso para quem você acha que precisa, para todos aqueles que precisam ficar bem informados. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia e até a próxima.